Olá, preciosidade! Como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer panetone e chocotone. Você escolhe qual você vai fazer. A diferença entre eles é o acompanhamento. A princípio, nós iremos começar desse jeitinho. Em um bowl, você vai colocar 10 gramas de fermento em pó biológico seco, 120 ml de leite morno e 100 gramas de farinha de trigo sem fermento. Mistura bem esses três ingredientes e deixe isso descansar por alguns minutos. 15 a 20 minutinhos já é o suficiente. Isso vai virar uma esponja. Essa massa ela descansa 3 vezes. Então, a primeira vez que ela descansa é nessa esponjinha. Então, você deixa essa massa descansando e vai fazer suas coisas. É muito importante você misturar esses ingredientes muito bem. Depois que você misturou, deixa aí descansando com um pano de prato ou um plástico filme por cima do bowl e depois a gente volta. E me diz aí se você gosta desse tipo de vídeo. Se sim, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer te ter por aqui. Já deixa seu like para fortalecer o canal e para eu entender que você tá gostando. E depois de alguns minutos, ela fica assim, realmente uma esponja. E nós iremos adicionar os outros ingredientes. Você primeiro mistura todos os ingredientes secos em uma vasilha e depois vai adicionando aos poucos no nosso bowl. Os ingredientes secos são 400 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de açúcar e uma pitadinha de sal. É importante ressaltar que essa quantidade de farinha de trigo ela pode ser um pouco maior, chegando a 450. Isso você vai ver quando sua massa começar a bater. Se vai haver necessidade de colocar um pouco mais. Já os outros ingredientes são 4 gemas, 65 gramas de margarina e 2 colherzinhas de essência. Eu estou utilizando só a essência de panetone, mas você pode adicionar também essência de baunilha, que fica uma delícia. Se você for adicionar a essência de baunilha, não precisa diminuir na quantidade da essência de panetone. É só adicionar uma colher a mais. E agora a gente vai levar isso para a batedeira. Primeiro a gente mistura esses líquidos. Eu vou utilizar esse batedor. Depois que os líquidos dêem uma incorporada, vai adicionando os secos aos poucos. Se você quiser, pode misturar tudo de uma vez. Eu prefiro desse jeito porque eu consigo ter uma noção de como a massa está ficando. Lembrando de começar a bater na velocidade baixa para não voar farinha para tudo que é lado e fazer aquela sujeirada na sua cozinha. Você vai precisar também de 130 ml de leite morno. Isso quer dizer que você vai utilizar 250 ml de leite, 120 no início e 130 ml agora. Você vai intercalando entre a farinha de trigo e o leite morno. Tem que ser morno, tá, gente? Não coloca leite quente e nem frio. Tem que ser morno. O leite é outro ingrediente que você tem que ir olhando se há necessidade ou não. Como assim? Se você vê que sua massa está muito molenga, muito molenga, não precisa colocar os 130 ml. Coloca 110. Vai colocando e você vai vendo. Por quê? A consistência dessa massa ela pode variar dependendo da farinha de trigo, da quantidade do teu leite, o tamanho da tua gema, a quantidade de gordura que tem na tua margarina. Então, são vários fatores que podem fazer essa massa dar uma consistência diferente. Ela não desgruda completamente da mão, eu já estou te avisando. Ela fica uma massa pesada, porém não fica desgrudando da mão completamente. Então, você tem que ir vendo exatamente como essa massa tem que ficar para a sua ficar o mais próximo possível. Se você quiser bater na mão, sovar na mão na realidade, você pode. Vai dar um pouquinho mais de trabalho porque essa massa é uma massa pesada e grudenta. Então, vai virar um patetê. Mas isso não quer dizer que você não vai conseguir. Eu consigo fazer isso com a batedeira normal? Pode até acontecer que você consiga se sua batedeira for muito potente. Porém, essa massa é muito pesada e tem que ter uma batedeira específica para isso, com um batedor específico, que no caso é o batedor para massas de pão, de pizza, desse tipo de comida. E olha só como essa massa ela fica lisinha. Eu deixei batendo aproximadamente 7 minutinhos, levando em consideração do início que eu comecei a colocar os ingredientes até ficar só a massa batendo sozinha.
esse tempo. Se você quiser, pode deixar batendo até 10 minutinhos. Depois que bateu, a gente vai deixar essa massa descansar. Ela, depois que descansa, ela dobra de volume. Então, a gente vai abrir ela em uma superfície untada com óleo. É muito importante porque essa massa ainda está grudenta. E é aqui que a gente vai escolher se a gente faz panetone ou chocotone. Tem gente que gosta de colocar passas, frutas cristalizadas, entre outras. Há quem não gosta desses acompanhamentos, mas isso é totalmente opcional. O que você vai colocar dentro dessa massa. E para rechear, você tem que fazer desse jeito. Você abre a massa o mais esticado possível, porque ela tem uma certa resistência. Coloca o que você quiser, seja fruta cristalizada, passa ou chocolate. O chocolate ele tem que ser em gota. Enrola novamente, abre novamente e adiciona mais um pouco. Por que isso é importante? Para não ficar lugares no nosso chocotone, no nosso panetone, sem frutas e sem chocolate. Então você abre desse jeito. Se você vê que tem pouco, adiciona mais. Isso é totalmente questão de gosto. Eu estou utilizando 300 gramas de chocolate em gotas e 300 gramas de frutas cristalizadas. Eu dividi a minha massa em 2 porções, porque eu quero 3 chocotones e 2 panetones. E você tem que fazer assim, essa bolinha, a parte de cima da bolinha ela tem que ficar perfeitinha. Por quê? Qualquer emenda que tiver na parte de cima, quando ela sai, ela vai dar aquela rachada em cima. Isso não quer dizer que o seu panetone possa ser que ele não rache. Mas se rachar vai ser bem pouco. E a bolinha perfeita desse jeito dá uma certa segurança para que isso não aconteça. Então você tem que fazer a bolinha desse jeito. Então quando você estiver enrolando essa bolinha, coloca todas as imperfeições para baixo. Porque desse jeito o panetone vai ficar bem redondinho e bonitinho. E eu vou repetir o mesmo processo no panetone. Eu só queria te mostrar que tem as duas opções e o jeito de fazer são iguais. Essa massa ela rendeu 5 panetones. 4 do pequeno e 1 do grande. Mas a quantidade final de panetone que vai dar vai depender de você. Porque tem formas de todos os tamanhos e você pode brincar com essas formas. Sem contar que você pode presentear alguém com esses panetones que fica simplesmente uma delícia. E esses pequenininhos, eles ficam um mimo. E aqui vai ser a terceira vez que essa massa vai descansar. Ela descansa na esponja, descansa depois que você colocou todos os ingredientes e descansa novamente. Essas 2 últimas vezes que ela vai descansar em média de 30 a 40 minutos. É muito importante deixar esse processo acontecer. Então, cobre novamente com um pano de prato e deixa aí descansar. Eu coloquei gotinhas e frutas cristalizadas por cima. Eu achei que ficou muito lindo, mas isso também é opcional. Levar em forno pré-aquecido a 180 graus e deixar lá entre 40 minutos e 1 hora. Isso mesmo, porque vai variar o tempo dependendo do tamanho do teu panetone. Como eu fiz panetones pequenos e grande, saiu em tempos diferentes. Então os pequenininhos 40 minutos e o maior demorou um pouco mais. Eu confesso que eu dei uma esquecidinha desse panetone, já que ele tem que descansar tanto, eu acabei esquecendo e ele ficou douradinho desse jeito. Não aconteceu nada demais, ficou uma delícia igual. Olha só como ele fica macio. Eu abri esse pequenininho para vocês terem uma noção como essa massa ela fica fofinha. E já vou te mostrar uma opção para você cobrir esse panetone e deixar ele ainda mais gostoso. E esse daqui foi para minha pequena. Ela, assim que esfriou, ela já quis comer, já quis provar. E olha só como tá macio. E é claro que eu dei aquela beliscadinha porque tava sensacional. Que massa fofinha, cheirosa e gostosa. E agora a gente vai cobrir o nosso panetone ou chocotone. Porque você pode sim cobrir com chocolate um panetone. Não te impede de fazer isso de jeito nenhum. É só decorar com frutas cristalizadas em cima, que vai ficar um charme. Estou utilizando 100 gramas de chocolate ao leite fracionado. Leva para o micro-ondas de 15 em 15 segundos até derreter completamente. Você não precisa deixar o chocolate derreter lá. 15 segundos, tira, mexe, coloca mais 15 segundos, mexe, até você ver que ele derrete completamente apenas com a temperatura do chocolate. Se você deixar tempos muito longos, 30 segundos, 40 segundos, esse chocolate ele vai queimar e não vai derreter. Depois é só jogar em cima do nosso panetone e correr pro abraço, porque ele fica uma delícia.
É claro que tem que esperar o chocolate esfriar um pouco para dar aquela endurecida. Você pode enfeitar eles com o que você quiser. E deixa aqui nos comentários se você quer aprender a rechear esse chocotone e deixar ele ainda mais gostoso. Agora é só espalhar. Se você quiser, você pode tirar esse papelzinho e banhar a lateral também. Eu me arrependi depois de não ter feito isso, porque ficou simplesmente uma delícia com esse chocolate por cima. E eu coloquei mais gotinhas de chocolate e alguns granulados e ficou sensacional. Lembrando que essa parte aqui é totalmente opcional, então você escolhe se vai fazer ou não. Você pode derreter o chocolate também em banho-maria, caso você não tenha micro-ondas. É bem simples, você só precisa colocar uma panela dentro de outra panela com água. No centro, na panela central, você coloca o chocolate e fica mexendo lá no fogo até derreter. E agora vamos para a hora da verdade. A hora que eu mais esperava de comer essa delícia. Olha só como tá fofinho. Espero muito que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado algo na sua vida. Se sim, já sabe, já se inscreve e deixa teu like. E nunca esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.